Então, chamo aqui para poder conversar com a gente um pouco. Acho difícil quem não conheça, mas caso não conheça ou não tenha ouvido falar ainda na professora Lucelena, aqui tem uma lista com um pouco daquilo que ela já experimentou na vida, né? Professora, então, de filosofia, trabalha junto à Nova Acrópole, que é uma instituição super conhecida também, tem trazido tantas reflexões, tantos temas importantes, não só ligados ao serviço público, claro, mas ligados à filosofia, o quanto ela participa. Eu tenho acompanhado alguns cursos ali também que eu adoro. Então, muitas palestras, né, super participativa aí no meio também, muitas orientações, tem trabalhado com muita coisa, muita informação. Então, são mais de 800 palestras publicadas na internet, mais de 800 mil inscritos, milhões de visualizações, vejam, 77 milhões de visualizações na plataforma também, autora de 6 livros, Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, O Aroma do Lótus, Observações Matinais, versão brasileira e portuguesa, Instantes de um Tempo Interior e Para Entender o Caibalion. Prefaciou diversas obras de destaque, como Arte da Guerra, Luz no Caminho, escreveu letras de música, e a gente tem tantas outras informações ali, né, palestrante, então vem trabalhando bastante sobre isso, tanto para empresas quanto para órgãos públicos, e os seus cursos, então, vem brilhantando, né, todos nós ali que acompanhamos, sobre os cursos relacionados à administração do tempo, técnicas de estudo e tantas outras coisas que a gente vem. Eu fiz outro, há um tempo atrás, um sobre comunicação também, que foi ótimo, adorei. Então, professora, está aqui um pouquinho do que a gente vai conversar aqui sobre essa tarde. Agradeço demais a sua participação, o seu sim aqui para a gente, né, para os servidores de Santa Catarina. É uma alegria realmente recebê-la, ainda que virtualmente, mas aqui no nosso meio, para que a gente possa ouvir um pouquinho sobre essa alegria, esse amor ao servir. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu espero que a gente possa ter uma boa tarde em conjunto, possamos bater um bom papo a respeito desse tema tão interessante e tão bonito, que é serviço. Servir com amor, o papel do serviço na nossa vida. Já foi muito bem apresentada, não preciso me alongar, sou professora dessa instituição internacional, que é a Nova Acrópole. Convido todos para conhecerem o nosso material online, no canal da Nova Acrópole no YouTube. Hoje temos cerca de 700 palestras online, free, para aqueles que quiserem conhecer o nosso trabalho, serão todos muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é a nobre missão de servir com amor. Vamos falar um pouco a respeito dessa questão do serviço. Gostei dessa imagem do João de Barro carregando o seu pequeno montinho de barro, né, com galhos, exatamente porque a gente tem esse foco quando quer servir. Procura o espaço onde falta algo, procura o espaço que necessita ser preenchido e quer deixar ali a marca da nossa passagem pelo mundo. É como se a nossa identidade fosse dada pelo preenchimento que nós trazemos ao mundo, pelo quanto podemos aportar em cada espaço onde o nosso serviço possa ser necessário, como se a gente se definisse como aquele que serve, como aquele que acrescenta valor ao mundo, como aquele que faz diferença. Sem isso, a nossa vida não seria dotada de muito sentido. Portanto, vamos conversar um pouco a respeito dessa característica maravilhosa, que é de servir, que muitas vezes é mal interpretada, muitas vezes é interpretada de uma maneira superficial, dada uma série de preconceitos que fomos sustentando ao longo da história, ao longo da vida, e que nós possamos entender o privilégio que é saber que um determinado ponto ficou mais completo, que uma parte do caminho ficou mais bem pavimentada, que um trabalho ficou mais bem preenchido, porque nós existimos, porque nós estávamos lá. Saber que nós fizemos diferença. O serviço é quase que nós poderíamos intitular como a arte mágica de viver humanamente bem, fazer aquilo que nos corresponde para que o mundo seja mais completo, para que a nossa vida seja mais digna, para que possamos fazer diferença no mundo e para nós mesmos. Isso tudo seria aquilo que a gente compreende como servir com amor, fazer diferença. Tá? Então, vamos conversar um pouco a respeito desse conceito tão bonito. Servir é fazer diferença, ser fator de soma. Existe uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Eu acho isso muito bonito, pertence a um pensador chamado Cícero, e ele dizia para que a gente imaginasse as pessoas que passaram pela nossa vida, se elas podem virar para nós e dizer: graças a você, eu me tornei um pouco melhor naquele pedaço da caminhada. Graças a você, eu estou mais completo. Se a diferença que fazemos na vida das pessoas que passam por nós é positiva, se nós somamos, isso significa que ao longo da nossa vida,
nós teremos feito diferença, teríamos feito com que o mundo se tornasse um pouco melhor do que aquele que encontramos. Não teríamos vivido em vão. E isso é a essência mais bela do serviço. Não vivemos em vão. Fomos fator de soma, passamos por aqui deixando o mundo um pouco melhor do que aquele que encontramos. E isso dá uma alegria de viver e uma realização muito grande. É sentir e querer preencher os vazios que a necessidade deixa pelo caminho. Ou seja, cada canto onde a necessidade vai passando, onde a vida vai passando, vai deixando algumas brechas a serem preenchidas pelos homens de boa vontade que passam por esse caminho. Os homens de boa vontade vão chegando, vão carregando seu galinho, com seu pouquinho de barro, para encaixar em cada uma daquelas brechas, daquelas frestas que foram deixadas abertas. E o mundo vai se tornando cada vez mais pleno, e a vida vai se tornando mais completa, porque por ali passaram homens de boa vontade. O servidor é um homem de boa vontade, é um homem que compreende a essência mais importante da vida, compreende que ele é um colaborador ativo da vida e que a vida necessita disso. A vida se torna mais completa graças aos seus inúmeros colaboradores, que são aqueles que vão sentindo as suas necessidades e vão tendo essa grande satisfação de preenchê-la, de somar, de fazer diferença. Se servir fosse escravidão, por que desprezamos aquilo que não serve? Já pararam para pensar sobre isso? Nós tivemos aí uma longa história que muitas vezes fez com que a noção de serviço fosse mal interpretada. A gente pega, por exemplo, na Idade Média, serviço era o servo, era o serviçal, era aquele que trabalhava enquanto o nobre não fazia absolutamente nada. Então ficou aquela ideia de que, de alguma maneira, quem serve é inferior, quando, na verdade, nós sabemos, na nossa vida prática, que aquilo que não serve para nada vai para o lixo. Nós não guardamos as coisas que não servem, nós simplesmente dispensamos, descartamos, jogamos fora. O que tem valor na nossa vida é aquilo que serve. E nós sabemos que para a vida como um todo também, o que tem valor é aquele que serve, é aquele que faz diferença. Passou já aquela época de termos um ideal burguês de que o homem que não faz nada é que tem uma boa vida. O homem que não faz nada, a sua vida vale exatamente o que ele faz, que é nada. O homem que vai somando esforços, o seu valor é de tudo aquilo que ele aportou à vida. Ele vai construindo a sua passagem pela vida, deixando um rastro de ouro. Ele vale por tudo aquilo que ele aportou. Portanto, servir é nobre. Nobreza é serviço. Não existe uma nobreza separada do serviço. Aquele que serve não é um serviçal, é um servidor. E o servidor é aquele operário essencial da vida. É aquele que faz com que a vida faça a diferença, tenha valor, vale a pena ser vivida. É ele que colabora para que o caminho seja suficientemente válido para que a gente tenha satisfação e prazer de atravessá-lo. Ou seja, cuidado com uma má interpretação dessa palavra. Servir é nobreza, ao contrário do que a Idade Média dizia. Os nobres são aqueles que servem. Os nobres são aqueles que vão deixando o seu valor pelo caminho e vão valorizando a vida pela sua passagem. Todo caminho por onde ele passa se torna um pouco melhor do que aquilo que seria se ele não estivesse ali, se ele não tivesse passado por ali. Servir é inquietude para não desperdiçar a vida, mas empregá-la em algo maior. Muitas vezes sentimos um certo vazio dentro de nós, alguma coisa como se faltasse algo a ser feito. Talvez seja um momento para a gente parar e pensar aonde podemos aportar com o nosso serviço, onde podemos ser necessários, onde, tirando uma fotografia do mundo, nesse momento, eu poderia aportar para que a vida fosse mais completa. Às vezes fazendo uma coisa muito simples, às vezes chegando e dando um eu te amo para alguém, um abraço, às vezes chegando e regando a planta do jardim, às vezes coisas mais complexas, realizando uma tarefa que é necessário realizar para que a vida do outro se torne melhor, às vezes fazendo um ato de voluntariado por alguém, ou seja, muitas possibilidades que nesse momento nos chamam. E às vezes quando a gente não atende esse chamado, por alguma dispersão, por alguma distração, a sensação que fica é de vazio, como se houvesse algo dentro de nós que precisava ser dado e não foi dado, algo que precisava ser entregue e não foi entregue. Ficou dentro de nós aquela sensação de que algo faltou fazer, uma parte da nossa vida faltou ser realizada. O serviço realiza todas as partes da nossa vida, faz com que a vida seja completa e com que nos sintamos plenos. Quando temos um dia que nós podemos chegar à noite, olhar para trás e ver como vivemos e dizer:
Aportei com todo o meu valor em tudo aquilo que podia. Fiz o meu melhor. Temos um dia pleno. Um dia que merece o sono dos justos. Um dia que merece a nossa felicidade, a nossa realização. Hoje eu tive um dia digno de um ser humano. Um dia que valeu a pena entrar na minha conta de vida plena de um ser humano. Hoje eu fiz diferença. Hoje eu servi. É importante que a gente perceba que todos os dias a nossa avaliação para saber se o nosso dia foi válido inclui essa ideia do serviço. Eu estive exatamente naquele ponto onde algo ia acontecer de uma maneira inadequada e eu fui capaz de aportar aquela peça que permitiu que as coisas encaixassem da maneira correta. Eu aportei aquela palavra certa, eu aportei aquela dádiva certa no momento em que ela era necessária. Existe uma teoria, uma filosofia oriental que fala de uma coisa chamada lei do karma. Não vou entrar em muitos detalhes aqui com vocês, isso é da Índia, a Índia fala muito sobre karma, e eles falam de uma coisa que eu acho muito especial, eles chamam de karma futuro. Vocês sabem o que é o karma futuro? Imagine você que eu, com as minhas capacidades, sendo aquilo que sou, pudesse continuar caminhando no meu ritmo normal e correto, no dia de hoje, no dia de amanhã, no dia de depois de amanhã. Lá no futuro, alguém que necessita de mim, alguém que necessita da minha palavra, alguém que necessita da minha presença, está programado a cruzar comigo em algum momento no futuro. Se eu honro tudo aquilo que me compete fazer, eu estarei nesse ponto de encontro. E eu serei talvez a última esperança dessa pessoa. Se eu não estiver lá, ela pode cair no abismo. Portanto, ela tem um encontro marcado comigo no futuro. E a necessidade dessa pessoa me chama para o futuro, me faz caminhar de uma maneira digna, me faz honrar os meus compromissos. Qualquer perda de tempo, qualquer serviço não realizado no meio do caminho faz com que eu não chegue a tempo nesse ponto de encontro do futuro, onde o futuro espera de mim que eu esteja lá para servir. Talvez eu seja a última esperança de alguém. Se eu sirvo hoje, se eu sirvo amanhã, se eu sirvo depois de amanhã, eu estou mantendo o meu ritmo e estarei lá nesse ponto de encontro. Imaginem vocês a quantidade de pessoas e a quantidade de necessidades que nos puxam para o futuro, que necessitam de nós, que têm um encontro marcado conosco no futuro. E se a gente não estiver lá, talvez o próximo passo daquela pessoa seja um abismo. Existe esse mecanismo dentro da natureza e é assim que ele funciona. Cada vez que eu chego diante de mim mesmo à noite, depois de um dia, e digo, eu honrei aquilo que me competia, eu aportei com o meu melhor no dia de hoje, é um dia que eu cumpri com o meu ritmo, é um dia que eu fui de encontro ao meu compromisso com o futuro, é um dia que eu honrei a minha condição humana. Existe uma filósofa do século XIX que ela dizia, aquele que faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Servir todos os dias é fazer o nosso melhor. Para preencher cada brecha, cada vão, cada espaço em branco, preencher dando o nosso melhor, fazendo aquilo que nos compete. Isso nos coloca quites com a vida, par a par, caminhando de braços dados com ela e honrando tudo aquilo que pode nos corresponder, tudo aquilo que pode estar no nosso caminho. E isso é uma fonte de grande felicidade e realização. Essa felicidade que a gente tanto busca em tantas coisas e que às vezes não está nos lugares esperados, não está simplesmente em ganhar bens, em ganhar coisas, mas em ser capaz de doar bens e doar coisas e doar de nós mesmos. É uma coisa interessante que às vezes a gente olha na história e pensa, fulano foi muito rico, fulano foi milionário. Esses não foram os grandes homens que a história consagrou. Os grandes homens foram aqueles que deram muito, não foram aqueles que tinham muito. Uma pessoa, você precisa ter muitas coisas para ser valorosa, o valor é das coisas e não dela. A história sempre consagrou aquele que deu muito e não aquele que reteve muito. Aquele que foi capaz de entregar muito de si. Esse sempre foi o homem que fez história, que fez diferença, que nos trouxe até o ponto onde nós estamos. Graças a esses homens, estamos no ponto em que estamos. É importante que a gente perceba isso. Nós somos do tamanho da nossa generosidade e do nosso serviço. Chega um determinado momento que se a vida te der uma oportunidade de servir e você disser, isso não, tá bom, ela aceita, mas você vai ter delimitado o teu tamanho. Teu tamanho só vai até aí. Você é do tamanho da tua capacidade de servir. Isso dá a nossa estatura como seres humanos.
É aquele que está sempre procurando a oportunidade de servir. É alguém que está sempre crescendo. Sua estatura está sempre se expandindo. Portanto, ele sempre está com uma boa quantidade de razões para ser feliz. Todos os dias da sua vida. Todos os dias ele vai ao encontro do sono dos justos, quites com céus e com terra, em paz consigo mesmo, em paz com a sua consciência, em paz com a humanidade. Quem serve não sente vácuo ou vazio, que tanto faz sofrer. A maior parte dos problemas psicológicos de que sofremos baseiam-se nesse sentimento de vazio que está dentro de nós, que às vezes se tornam patológicos e às vezes nos causam grandes dores. Tem muito a ver com esse sentimento de vazio. É muito difícil uma pessoa que esteja se sentindo plena sentir grandes dores e grandes angústias existenciais. Não há espaço para elas. Ele está pleno, ele está preenchido desse estímulo pela vida, dessa motivação de saber que o amanhã espera por mim, que o amanhã precisa de mim, que há muita gente no futuro que precisa de mim e eu quero estar lá. Dificilmente há vácuos para que entre muita amargura, para que entre muita angústia na vida daquele que se sente motivado para servir, aquele que se sente empolgado pelo dia de amanhã, pelo quanto eu posso aportar ao mundo no dia de amanhã. Percebam que nós vivemos uma época onde a angústia é terrível para todos os lados, os problemas psicológicos são enormes e se avolumam. Se existe uma coisa preventiva que pode nos ajudar bastante, é procurar preencher o nosso tempo, servir da melhor maneira possível. Sentirmos-nos necessários, isso é um estímulo e é uma motivação muito grande. Todo aquele que serve sente-se necessário, sabe que o mundo precisa dele e que o mundo espera por ele. Continuando o nosso bate-papo, motivação. Seus olhos sempre buscam um lugar em que seu serviço possa ser necessário. Imagine você que várias pessoas te esperam para um compromisso, uma festa, uma confraternização. Você não está fazendo as coisas em qualquer velocidade, você está ali agindo o mais rápido possível para estar lá, para não perder aquele compromisso. Você não joga tempo fora, você está atento, porque você não quer desonrar a expectativa dessas pessoas. Essa meta te dá motivação. E aquele que se motiva não perde o entusiasmo. Aquele que está motivado não perde a criatividade, não perde o sentido de vida. Aquele que está motivado sempre está caminhando da melhor maneira possível. Não deixa, mais uma vez, brechas para angústias, para a infelicidade, para a solidão. Ele sabe que ele é necessário, que ele é esperado, que o que ele tem a aportar é desejado por muitos e que o futuro espera por ele. Daí vem motivação. Um homem motivado é um homem que está sempre feliz. Sabe o que ele precisa fazer pelo futuro e quer estar lá. Deseja ardentemente estar lá. O homem motivado é um homem criativo, é um homem inventivo, é um homem engenhoso, ele capta ideias, ele está sempre captando novas possibilidades, porque ele está buscando sempre aportar aquilo que esperam dele. Ele está sempre presente, de corpo e mente juntos na vida. Não é um homem disperso, é um homem que está o tempo todo focado na necessidade que ele tem que preencher. Portanto, está com todo o seu potencial presente. Tende a ser criativo, inventivo, engenhoso e sempre buscando novas ideias, novas oportunidades para preencher o seu espaço da maneira mais eficaz possível. Ou seja, potencializa todas as tuas capacidades, todos os teus poderes latentes vêm à tona quando você está motivado. E um homem que serve é um homem motivado. Há sentido para a sua presença no mundo. Ele percebe que a sua função no mundo, a sua presença no mundo é dotada de sentido. Existe um filósofo do século XX, Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando nós percebemos que somos necessários, nós sacralizamos a nossa vida. Tudo o que fazemos passa a ter um sentido maior. Quando nós nos achamos desnecessários, nós banalizamos a nossa vida. Vivemos, como se diz popularmente, empurrando o tempo com a barriga, sem muita motivação, sem muita aspiração, sem muita garra, empurrando o tempo para frente penosamente, certo? Então, é muito importante que a gente possa aspirar a essa expressão, graças a você. Imaginem o que é o contrário do graças a você, é o apesar de você. Você imaginou alguém te dizer isso?
Você poderia ter me aportado com muita coisa, você poderia ter me ajudado, mas você não me estendeu a mão, você não serviu. Portanto, apesar de você, eu sou o que eu sou. Isso deve ser uma das piores coisas a se ouvir na vida. O contrário, graças a você, é maravilhoso. Graças a você, hoje eu realizei o meu trabalho. Graças a você, ontem eu realizei o meu sonho. Graças a você, eu caminhei mais adiante, eu recuperei minhas esperanças, eu sou o que sou. Graças a você, eu reconstruí a minha vida. Quando você vai somando expressões como essa que você ouviu ao longo da sua vida, aliás, eu te digo, isso acontece às vezes comigo. Quando eu ouço essa expressão, graças a você, a sensação que me dá é de que, se eu morresse naquele momento, eu morreria em paz, que a vida está bem realizada. Eu vivia contento, eu não vivia em vão. Ou seja, aquilo que me correspondia foi bem feito. Lógico que a gente espera ter mais tempo e realizar mais coisas, mas eu me sinto quites com a vida cada vez que alguém me diz, graças a você, porque é um presente maravilhoso. Talvez não haja nada tão belo para se dar para alguém do que esse graças a você. Você simplesmente diz, você faz diferença, rapaz. Você está no mundo para o bem do mundo. As pessoas se beneficiam com a tua presença no mundo. Você é maravilhoso. Não tem nada melhor do que isso para dar para alguém. E se você serve, você está naturalmente fadado a ouvir essa expressão pela sua vida afora. Vai ouvi-la, vai ser presenteado por ela. Por quê? Você não perde a oportunidade de colocar o seu serviço no lugar onde ele é necessário, todos os dias, toda a vida, e se sente realizado ao fazê-lo. Amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Isso é uma definição muito antiga do filósofo chamado Hesíodo, um grande pensador contemporâneo de Homero. Hesíodo, ele dizia o seguinte, que quando o universo pela primeira vez se divide, porque o universo era um só, num determinado momento ele se divide entre espírito e matéria, aí começa todo o curso, toda a história do universo. Mas quando ele se divide, a primeira energia que surge é o amor. O amor é a energia que nos faz buscar sermos completos novamente, sermos unos novamente, buscarmos aquela completude perdida lá no início dos tempos. Portanto, amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Cada vez que a gente serve, a gente está encontrando um pedaço nosso espalhado pelo mundo. Entendem isso? Você encontrou um pedaço teu que vai te ajudar a ser mais completo. Cada vez que você serve. Onde você encontra o seu amor, você está encontrando a tua natureza, a tua identidade. Tá? Existe um outro pensador, gosto de citar essas belas frases porque são um tesouro, um outro pensador também do século XX, Nilakanta Sirihan, que ele dizia, você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. Quando você for em busca do seu coração, descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. O que significa perder o seu coração todos os dias? Onde você está, naquilo que você faz, você deixa o seu coração. E outra coisa que você faz, você deixa o seu coração. Quando você vai buscá-lo, você vai perceber que em tudo que você fez no dia de hoje, você deixou o seu coração. Portanto, o seu coração é o coração de todas essas coisas. Ele vai cada vez mais se expandindo, se completando, se encontrando. Através do serviço, nós vamos realizando esse ofício amoroso de sermos mais completos, de encontrarmos a nós mesmos onde deixamos o nosso coração. O degrau que eu subi hoje na vida, o degrau do dia de hoje, ficou pleno do meu coração, porque eu servi. Onde houve um espaço, eu me coloquei com a maior boa vontade possível. Onde houve uma brecha, onde houve uma fresta, eu me coloquei da maneira mais completa possível. Portanto, eu deixei o meu coração impresso no degrau do dia de hoje. Isso é servir com amor. Deixar o seu coração impresso em cada degrau dessa longa escadaria que temos pela frente. E olhar para trás e perceber que o nosso caminho foi todo carimbado pelo nosso coração. Exatamente por essa busca de encontrar as frestas onde o nosso serviço pode ser necessário. Encontrar aquele ato, aquele espaço que pode ser preenchido por nós. E aí deixar carimbado o nosso coração. Servir é buscar esses pedaços de nós espalhados pelo mundo. É exatamente assim. Por isso, crescemos quando servimos, e a nossa grande motivação é o amor. Por isso, cada vez que servimos, nós nos encontramos um pouco mais e crescemos. Cada vez que servimos é um pedaço a mais do nosso coração que se soma a nós.
e crescemos. Vamos percebendo, nos tornando mais sensíveis às necessidades da vida, mais sensíveis às possibilidades de servir ao outro, mais empáticos, mais sensíveis às necessidades do outro, com maior capacidade de sentir a dor, a necessidade alheia e nos colocarmos ali de prontidão e presente, ou seja, cada vez mais sensibilidade, cada vez mais criatividade, cada vez mais atenção, cada vez menos dispersão, cada vez mais presença. Vamos nos potencializando à medida que servimos. De tanto servir, vamos nos tornando servidores muito hábeis, servidores muito bons, muito sensíveis às necessidades, ainda que elas não estejam muito explícitas. Nos tornamos muito sensíveis àquelas necessidades mais ocultas que a vida apresenta. Começamos a sentir, a intuir as necessidades do mundo e a estar presentes. Assim que elas se fazem presentes na nossa vida, nós estamos lá. Assim que elas marcam presença na nossa vida, estamos lá, porque fomos depurando a nossa sensibilidade, exatamente pelo desejo de servir. Vamos depurando a nossa sensibilidade para as necessidades do mundo, para as necessidades do outro, para as necessidades da vida. Portanto, vamos nos tornando peritos nisso. Tremendamente, como se num determinado momento o coração do mundo batesse dentro de nós, e a gente acompanhasse esse ritmo, percebesse exatamente onde há alguma arritmia no coração do mundo, para que eu esteja lá presente e preencha isso, para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa apoiá-lo. Cada vez mais o coração do mundo bate dentro de mim, quando eu me realizo ao servir. Aí isso é fundamental da gente perceber, da gente entender. Servimos à luz. Isso é uma expressão que eu acho muito interessante, que talvez vocês já tenham percebido. Quando uma pessoa, quando uma mulher traz uma criança ao mundo, quando ela tem um parto, traz uma criança ao mundo, a gente diz, fulana deu à luz, esse A com uma crase bastante grande. Por que colocamos esse A craseado? Porque ela deu uma criança à luz. Ela não deu a luz para essa criança, seria o contrário. Não existiria essa crase. Ela deu essa criança à luz, para que ela possa servir à luz. Cada um que vem ao mundo é doado de presente à luz, para que possa servir à luz. Isso é vida. Vida significa colocar um ser humano a serviço da luz. Luz é símbolo de bondade, de valores, de sabedoria. Cada vez que servimos, nos colocamos a serviço da luz. Chega mais luz nos 4 cantos do mundo, porque eu servi. Num determinado momento, alguém me deu a luz e eu procurei me manter servindo a luz. E a luz foi mais adiante, por minha causa. Graças à minha mão, graças ao meu braço, a luz pôde alcançar pessoas mais adiante ainda. Pôde iluminar dentro de um diâmetro ainda maior. Graças a mim, a luz se expandiu. Tem mais luz no mundo. Tem menos escuridão, tem menos sofrimento. Tem menos gente vivendo à sombra da caridade, a sombra do amor, a sombra da solidariedade. Cada vez mais pessoas foram trazidas para a luz, porque eu expandi a luz. Todos nós, quando viemos à vida, viemos para servir à luz. Portanto, quando servimos, realizamos o propósito que nos trouxe à vida. É assim que é, isso é a definição de trazer alguém ao mundo, é dá-lo à luz, para que ele sirva à luz. E ao servir ao bem, ao servir aos valores, ao servir à humanidade, servimos à luz. E honramos aquilo que nos trouxe ao mundo. Vocês devem perceber, por exemplo, o sentido da gente comemorar o nosso aniversário todos os anos, naquela mesma data. É como se a gente voltasse aos primórdios, voltasse ao princípio e relembrasse o sentido que nos trouxe ao mundo. Por que a gente veio aqui? O aniversário nada mais é do que voltar aos primórdios, voltar ao momento em que chegamos aqui. E relembrar qual foi o sentido da nossa presença no mundo, o que viemos fazer aqui, o que se espera de nós. Portanto, todo aniversário é uma boa ocasião de lembrar que você veio aqui para servir à luz e avaliar o quanto você tem servido a essa luz. Quão bom servidor você é para que a luz chegue mais adiante, para que você reitere essa proposta todos os anos. E agora que também estamos diante de uma festividade tão especial para o mundo ocidental, para o mundo cristão, que é o Natal, Natal simboliza nascimento. É como se nós também renascêssemos nessa data. E ao renascer, novamente somos dados à luz. Portanto, é um excelente momento para também perguntarmos a nós mesmos, eu tenho servido à luz? Eu tenho levado a luz mais adiante? Eu tenho andado como que uma lamparina acesa na minha mão, levando luz naqueles lugares obscuros onde ela ainda não chegou?
seja, servir é servir a luz. Imagine-se carregando essa lamparina para os cantos mais obscuros do mundo. Isso é viver cultivando o serviço, levar a luz adiante. É uma imagem muito bonita. E nós vivemos um momento muito propício para recuperarmos essa imagem, relembrarmos dessa imagem. Motivação, serviço é uma motivação que lança a mão de todo o nosso potencial. Eu trouxe aí um imã e várias bolinhas, imaginem que são limalhas de ferro. Imaginem vocês que tem uma folha de papel e tem um monte de limalhas de ferro soltas em cima dela. E eu peço para você, faz com que essas limalhas de ferro façam uma forma quadrada. Aí você vai lá com uma espátula, vai juntando as limalhas com todo cuidado. E é difícil, né? Porque se bate um ventinho, a limalha é muito leve, voa para o outro lado, desfaz o seu quadrado. Você vai ali com aquele esforço todo e o quadrado fica torto, e você conserta dali, daqui. É dificílimo fazer isso. Qualquer pequena oscilação do papel desmancha tudo que você fez. Não é isso? Oscilou um pouquinho o papel, já era o seu quadrado. Agora, imagine que, ao invés disso, eu dou para você um ímã quadrado. E você coloca esse ímã debaixo da folha. Qualquer mexidinha que você dê nessa folha de papel, a limalha vai formar o formato quadrado imediatamente. Não precisa você fazer nada. Só colocar o ímã quadrado por baixo. E você mexe a folha, puf, te forma o quadrado ali bonitinho, perfeito. E vai se manter quadrado. Não é assim? Agora imagine que essa limalha de ferro são todos os nossos potenciais em cima da folha. Eu sou criativo, eu sou imaginativo, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa atenta, eu tenho um monte de potenciais, de poderes. Como é que eu faço para reunir todos esses poderes para trabalhar para uma única coisa? Fazer com que isso junte, para potencializar tudo, trabalharem todos juntos. Coloca um ímã embaixo, e esse ímã é o espírito do serviço. Quando eu quero servir, eu coloco um ímã debaixo da minha folha de papel. De qualquer maneira que essa folha mexa, todos os meus potenciais vão estar unidos naquele ponto, vão estar todos unidozinhos ali. Sabe por quê? Por baixo tem um ímã do serviço. Eu sou um servidor, eu quero servir. E com esse espírito você junta tudo o que você tem de capacidade. Todas elas se unem num ponto e se potencializam para fazer aquilo que você quer. Como se fosse um raio laser, onde toda a luz se junta num único ponto, sem defração nenhuma. Tudo junto ali, tem aquela capacidade enorme de penetrar no futuro. Por quê? Debaixo da sua folha de papel você colocou um ímã, o ímã do servidor, o ímã do espírito do serviço. Ele vai juntar todas as suas capacidades e fazer com que você tenha um poder fora do comum, poder de servir eficientemente. E é interessante que é assim mesmo, senão os nossos poderes ficam dispersos. Eu sou criativo, mas estou desmotivado. Eu sou uma pessoa concentrada, mas não tenho nada pelo que me concentrar. Aí coloco o desejo de servir. E tudo isso se une, tudo isso se potencializa. É assim que funciona. Daí vem a motivação, daí vem a garra, daí vem o entusiasmo. Entusiasmo, você sabe de onde veio essa palavra? Vem de enteos, é Deus dentro de nós. É um sentimento de poder realizar, de poder construir, é um sentimento luminoso. Quando queremos servir, juntamos todas essas nossas possibilidades e realmente fazemos diferença. Nos tornamos um raio laser com uma capacidade de perfurar o futuro e penetrar nele e levar a nossa luz, levar o nosso potencial. É assim que funciona. Serviço grande ou pequeno? Será que eu sou insignificante porque realizo um serviço pequeno? Como eu falei para vocês, qualquer serviço, quando é necessário, ele é dharma, como diz a tradição indiana. Ele é o bem, você fez aquilo que te correspondia, você preencheu o seu espaço. Pode ser uma coisa muito simples como regar a plantinha, ou simplesmente chegar para alguém que está ali ocupado fazendo um trabalho e dar um beijo, ou dizer, se precisar de mim, conte comigo, qualquer coisa. Às vezes uma coisa muito simples, às vezes uma coisa muito complexa, mas o serviço é todo ele necessário na mesma medida, da mesma maneira. Ele preenche espaços. E ao preencher espaços, ele torna a estrada mais plana, mais fácil da gente percorrer. Eu trouxe para vocês uma história indiana, que eu acho muito bonita e que mostra isso, o espírito do servidor, como tudo importa, como tudo faz diferença. Conta-se que havia um homem que o trabalho dele era quebrar pedras numa montanha. Ele batia na base da montanha, arrancava pedaços de pedra, colocava no seu carrinho e levava para obras, para construções que ficavam ali perto. E esse era o seu ofício, o seu trabalho. Um dia ele estava lá quebrando pedras na montanha
Quando ele olha, havia uma liteira passando com uma pessoa e um cortejo de pessoas acompanhando aquela liteira, e pessoas abanando, e pessoas... Ele olhou e viu, é um ministro de Estado. Nossa, que maravilha deve ser ministro de Estado. Olha quantas pessoas bajulando ele, quantas pessoas à volta dele. O que eu queria realmente era ser um ministro de Estado. Aí diz que os deuses indianos resolveram fazer uma brincadeira com ele, né? Automaticamente ele se tornou ministro de Estado. Quando ele desperta dentro da liteira, ele diz, que maravilha, agora sim eu vou ser feliz. Mas, de repente, de uma hora para outra, as pessoas largam a liteira no chão e saem correndo e esquecem ele ali. Quando ele coloca a cabeça para fora para saber o que estava acontecendo, é porque estava passando o príncipe do outro lado. O príncipe era muito mais importante do que ele. Aí todo mundo largou ele no meio do caminho e foi correndo andar atrás da liteira do príncipe. Ele olha e diz, não, eu não sou o mais importante. Meu serviço não é o mais importante é o príncipe, olha só. Todo mundo correu atrás dele, eu queria realmente era ser o príncipe, viu? O serviço do príncipe é que é importante. Aí ele, plim, automaticamente torna-se quem? Torna-se o príncipe. Aí ele se sente importantíssimo, seu serviço é o melhor. As pessoas todas à sua volta e toda aquela coisa. E, de repente, sem que ele entenda por quê, as pessoas também largam a liteira no chão e saem todas correndo. Ele olha para fora para entender o que aconteceu, é que o sol estava muito forte e começou a queimar a cabeça das pessoas. E elas não estavam suportando, correram todas para a sombra. Ele falou, eu não sou o mais poderoso, não sou eu que sirvo melhor. Quem serve melhor é o sol, olha só, como ele é poderoso. Todo mundo deixa de fazer o que está fazendo, ainda que seja atender o príncipe, por causa da presença dele. Poderoso mesmo o sol. O serviço do sol é que vale a pena. Aí, automaticamente, plim, ele se torna o sol. Aí ele se sente importante. Não, agora o meu serviço é o máximo. Eu sou o maioral, olha que poder. Lanço raios sobre a terra, aqueço ali, queimo aqui, faço o que eu quero. Eu sou o poderoso. Aí, de repente, passa uma nuvem carregada pela frente dele, uma nuvem escura e carregada. E aí, por muito que ele queira, ele lança seus raios, os raios não chegam na Terra. Ele lança sua luz, a luz não chega na Terra. Ele diz, não é possível. Essa nuvem é mais poderosa que eu, olha só. Eu estou tentando fazer o meu serviço e ela não deixa. O serviço dela é mais importante do que o meu, ela é muito mais poderosa. Nada que eu faço chega à Terra que ela não deixa. Eu gostaria mesmo era de ser essa nuvem, super poderosa, tampando totalmente o sol. Eu queria ser essa nuvem. Plim, automaticamente ele se torna a nuvem. Aí ele se sente maioral. Lança raios sobre a terra, lança chuva. Só que, num determinado momento, aquela nuvem esbarra contra uma coisa que era tremendamente dura e que ela não conseguia passar. Ela esbarra uma vez, esbarra outra vez, esbarra outra vez. E aí ela começa a se espatifar batendo naquela coisa. Quando ela olha, era uma grande montanha, uma alta montanha. Ela diz, não é possível, olha só, eu achei que eu é que servia bem e que eu é que era poderoso. Poderosa essa montanha, nada que eu faço pode passar por ela. Olha como ela é resistente, ninguém pode destruí-la, que poder tem essa montanha. Eu queria realmente era ser essa montanha. Aí, automaticamente, plim, ele se torna a montanha. Aí se sente poderoso, o meu serviço é o melhor, ninguém serve mais do que eu. Que maravilha, eu sou o mais poderoso da Terra. Aí, de repente, ele ouve um barulhinho, plim, plim, plim. O que é isso? Aí olha de novo, plim, plim, plim. Quando ele olha lá para baixo, era o primeiro rapazinho da história quebrando a montanha, arrancando os pedaços dela para botar no carrinho. Ou seja, ele volta ao ponto de partida. O simples trabalho do rapazinho do início da história era capaz de destruir a montanha, porque se sentia tão poderosa. Portanto, qual era o maior serviço? Qual era o menor? Quem era mais ou menos importante? O simples serviço do rapaz era capaz de destruir uma montanha. Então, é importante que a gente perceba isso, e esse conto tem essa função de mostrar esse valor, que todo serviço de boa vontade, feito dando o nosso melhor, todo ele é igual em valor. As oportunidades de servir podem ser grandes, pequenas, isso depende das oportunidades. O nosso ânimo de servir tem sempre o mesmo valor. Eu estou de prontidão e presente. Meu ânimo de servir tem sempre o mesmo valor quando eu rego a plantinha ou quando eu realizo uma grande tarefa que é útil para alguém. Meu ânimo é o mesmo, a minha presença é a mesma.
minha capacidade de entrega, de estar presente, de corpo, mente e alma juntos naquilo que eu faço, tudo é a mesma coisa. Simplesmente a fresta que a natureza abriu foi maior ou menor. Isso não depende de mim. Mas seja qual for a fresta que a natureza abra, eu estarei lá dando o meu melhor. E eu não sou um servidor pior se o serviço foi pequeno. Eu sou um servidor da mesma maneira, de prontidão e presente diante das necessidades da vida. O meu serviço é igual em valor. Isso é muito importante para que a gente perceba que não existe dentro da sociedade um verdadeiro servidor que faça as coisas com o coração pleno, entregando o seu melhor, que não seja fundamental, que não seja essencial, que o seu trabalho não seja de enorme importância. Todos da mesma maneira. O espírito com que se serve faz com que sejamos todos dotados de valor. Como falei para vocês, o sagrado é a função de dar sentido. Quando as coisas não têm sentido, elas são banais, elas existem para nada. Elas não vivem, elas só sobrevivem. As pessoas que não dão sentido à sua vida não vivem, apenas sobrevivem. Quando nós encontramos o nosso sentido dentro do todo, nós passamos a ter utilidade, a ter uma função, a somar para que o todo possa ser bem realizado, para que ele seja compreensível, para que ele sirva a sua missão. Então, é como você imaginar uma pecinha dessa solta no meio do nada, não serve para nada. É uma pecinha solta com um desenho incompreensível, não tem muito valor. Mas quando essa pecinha encontra o lugar que lhe corresponde dentro desse quebra-cabeça, ela é uma indicação, ela ajuda a encontrar a direção, ela notifica a respeito de uma coisa importante, é uma pecinha que encontrou a sua identidade, o seu nome interno, ela agora serve, agora o todo deve a ela o seu sentido. O mundo deve a cada um que serve o seu sentido, porque ele só passa a ter um sentido, uma direção, uma função, graças aos muitos servidores que existem dentro dele, que ocupam o seu papel. E aí o mundo se sacraliza, porque o sagrado é a função de dar sentido. Quando nós encaixamos naquilo que somos necessários, nós nos sacralizamos, porque o sagrado é a função de dar sentido. Para os gregos, só havia duas maneiras de se viver. Ou você sacraliza, ou você banaliza a vida. Quando você banaliza a vida, você vive por nada. Quando você sacraliza a vida, você vive para servir. Você tem uma função, você tem um sentido, e o todo ganha com a sua existência. O todo se beneficia com a sua existência. A sua existência é dotada de um valor. Tá? Portanto, o serviço faz com que a nossa existência, vejam só, se sacralize e seja dotada de um valor. É assim que a gente encaixa no grande quebra-cabeça da vida. É assim que as coisas começam a fazer sentido. É assim que a nossa vida se sacraliza. Percebam como a vida é dádiva do serviço. Imaginem só uma imagem como essa, tá? Que é a hélice do DNA. Quanto trabalho, quanto serviço, quanta inteligência deve ter sido necessário para que a natureza confeccionasse algo tão engenhoso. Porque uma célula, né, por dentro do seu núcleo e essa haste helicoidal do DNA. Imaginem o quanto isso é engenhoso, inteligente, genial. A vida é genial. Cada pequeno pedaço do nosso corpo tem uma composição ideal de fatores que é genial, é de uma inteligência fora do comum. E graças a essa composição ideal de fatores, tão genial, tão inteligente, tão bem concatenada, nós somos o que somos. Toda a vida depende disso, de um monte de subestruturas pequenininhas que estão fazendo aquilo que lhes corresponde. Cada coisa no seu lugar. Uma pequena subestrutura dessa fora do lugar e a vida já não seria viável. Ou seja, um componente, um microcomponente de uma célula que não quisesse estar no seu lugar já faria diferença para a vida. Essa poderia ser uma célula defeituosa que, ao se reproduzir, poderia causar a morte desse corpo. Poderia causar um tumor e a morte desse corpo. Quando uma subestrutura não quer servir, não quer fazer aquilo que lhe corresponde dentro do esquema do todo. Portanto, a quantidade de trabalho que está embutida na vida é uma coisa fora do comum. O quanto a vida serviu, o quanto ela foi esmerada nos seus detalhes para que pudéssemos estar todos aqui. Também fazendo com que a vida se propague para um nível maior. Porque da mesma maneira que uma célula como essa compõe, ao servir, compõe para o corpo, nós, como células, compomos para a humanidade. E a humanidade se torna um outro corpo. E assim todo o universo vai caminhando. Quando cada um serve
inteligentemente, conscientemente e voluntariamente. Cada um faz aquilo que lhe corresponde, dando o seu melhor. Vão se somando mais e mais e mais superestruturas e a vida está cada vez mais capacitada. Cada vez mais a vida está na sua máxima potência, quando cada unidade que há dentro dela serve e dá o seu melhor. E se somos vivos, essa grande dádiva que temos, que é a vida, agradeça o serviço, que está embutido em todos os detalhes da vida. Agradeça o serviço. E por gratidão ao serviço, deveríamos continuar servindo, para que a vida se propague ainda para âmbitos muito maiores, para que ela possa chegar muito mais adiante. Porque somos nós também subestruturas da vida. Continuando, essa frase é muito bonita, eu gosto muito dela, pertence a um pensador que é Rabindranath Tagore. Ele diz: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era uma alegria. Ou seja, sonhei que a vida era alegria. Quando eu acordei, eu descobri como construir essa alegria, servindo. Eu descobri como se constrói a alegria, a felicidade, a realização no mundo, servindo. Servindo, dando o seu melhor. Não é que o serviço vá gerar a alegria. Ele em si já é alegria, quando é feito com o espírito correto. Quando eu vejo que o meu trabalho está somando para algo muito maior, está fazendo diferença, as pessoas estão se tornando mais felizes, isso já é a alegria. Já é a felicidade que está lá, de corpo presente. Servir é alegria. Não é que ele vá gerar alegria, ele já é. O serviço bem feito com o espírito correto já traz dentro de si embutida a alegria. E essa alegria de cada vez que eu sirvo vai se somando, vai se transformando na pura felicidade de viver, da maneira que nos corresponde como seres humanos. Ou seja, eu sonhei que a vida era alegria. Eu acordar, eu aprendi como se constrói a alegria, servindo, estando atento e preenchendo as necessidades da vida, sendo um servidor. Por isso eu acho essa frase tão linda, porque nos dá, no fundo, o segredo da felicidade. Servir com amor, servir da melhor maneira possível. Eu trouxe para vocês, para a gente completar esse nosso bate-papo de hoje, com uma coisa que eu acho tremendamente bonita e interessante, um poema, que é de uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que abre para muitas reflexões. A gente se encontra dentro desse poema. É uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi sobre serviço. Vejam só que interessante. O prazer de servir. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho de que todos se esquivam, aceite-o você. Ou seja, compreender que toda a natureza é serviço. E a natureza humana faz parte da natureza. Quando eu agrego o meu valor de ser servidor, eu sou uma digna representante da natureza. A natureza humana está embutida dentro da natureza. Eu me harmonizo com a natureza quando eu aceito o meu dever de servir. Assim como estamos agora numa estação chuvosa e a chuva serve. As plantas todas ficam verdes, tudo brota, porque a chuva serve, o sol serve, o vento serve, tudo serve. E eu, que sou parte da natureza, também sirvo. Portanto, me encaixo dentro do esquema da natureza. E percebo onde existe uma necessidade, onde é necessário uma árvore, onde é necessário corrigir um erro, onde é necessário um trabalho que todos estão se esquivando, ali existe uma brecha extremamente necessária para ser preenchida. Ali eu encaixo a minha natureza humana, que é parte da natureza, e eu também me realizo ao servir. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Ou seja, que bom que a natureza deixou frestas para que a gente ocupe, porque senão nós seríamos inúteis e desnecessários, que é a pior coisa que um ser pode ser. Porque cada um encontra a sua identidade. Nós somos seres humanos porque temos um serviço a realizar. Que existe algo dentro da natureza que só um ser humano pode fazer. E é isso que a natureza espera de nós, que nós façamos aquilo que só um ser humano pode fazer. E assim nos realizamos.
A planta é planta quando faz fotossíntese, faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza. O animal é animal quando exerce os instintos, faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza. O homem é homem quando se realiza servindo, trazendo valores, trazendo virtudes, trazendo sabedoria ao mundo, preenchendo os vácuos que surgem no seu caminho. Aí ele é humano, aí ele se realiza, aí ele cumpre o seu papel, faz aquilo que a natureza espera dele. Por misericórdia, a natureza deixou várias frestas para serem preenchidas por nós. E ao preenchermos essas frestas, encontramos o nosso papel no mundo, encontramos o nosso verdadeiro nome, somos verdadeiramente humanos, que é a melhor coisa que possamos ser, é aquilo que a natureza espera de nós. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito, porque nós estaríamos aqui inutilmente. E seríamos quem? Seríamos aqueles inúteis que só servem para destruir aquilo que outros construíram, que só servem para desservir. Imagina que espécie terrível seria o ser humano, se só servisse para desservir, para destruir aquilo que foi construído pelos demais. Nós estamos aqui para servir, estamos aqui para somar esforços. Não busque unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Como falamos, né, no episódio lá do homem que quebrava pedras, nas pequenas coisas, às vezes, há uma beleza no serviço tremenda. E, às vezes, é nessas pequenas coisas que nós rejeitamos o serviço, como se elas não fossem dotadas de valor. Trazer um pouco de beleza, um pouco de harmonia à vida do outro, à nossa vida, prestar atenção nos detalhes, os requintes dos detalhes de uma coisa simples, uma flor sobre a mesa, que trouxe beleza para aqueles que naquele dia vão se sentar ali e fazer a sua refeição. Cuidado para não sermos desatentos às pequenas oportunidades de servir, que são as que embelezam a vida, as que adornam, as que trazem encanto à vida, que possamos estar atentos a essas oportunidades. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é tarefa de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Vejam que coisa linda, gente. Como a gente pode chamar Deus? Aquele que serve. É o mais poderoso de todos os seres. Poderia qualquer coisa. E, no entanto, o que ele faz o tempo todo? Serve. Dá os frutos, dá a luz, dá o sol, dá a água, dá a vida. Ele serve o tempo todo e é o mais poderoso dos seres. Isso para que a gente não pense que um servidor é inferior em alguma coisa. O servidor é o mais nobre de todos os seres. Nós poderíamos chamar Deus como aquele que serve. Serve mais do que qualquer outro, e daí é dada a sua honra e o seu poder. Porque, sobretudo, mais do que qualquer outra coisa, ele serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu irmão? A tua mãe? Se ele pudesse falar as nossas palavras, se ele falasse conosco nesse momento em português, o que ele teria para nos perguntar? Provavelmente seria alguma coisa assim: a quem serviste hoje? Qual foi o teu serviço? O que definiu a tua presença no mundo no dia de hoje? Qual foi a fresta que preencheste? Onde deixaste o teu coração no dia de hoje? Se ele falasse a nossa língua nesse momento, provavelmente nos perguntaria isso: a quem serviste hoje? Enfim, esse é o poema. Deixo aí a última frase dele como inspiração. E essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente pense a respeito, para que a gente possa se alimentar dela. Servir é nobreza. Ao contrário do que a Idade Média pensava, de que os nobres não serviam, quem não serve não é dotado de nenhum valor. Assim como nós jogamos no lixo tudo aquilo que não serve, aquele que não serve será lançado pela natureza no grande lixão cósmico dos que não agregam nada. É ao servir que nos enobrecemos. É ao servir que realizamos o nosso coração, que encontramos os nossos pedaços soltos pela vida, que nos completamos e nos tornamos cada vez maiores, que sacralizamos a nossa vida, que nos redimimos da mera banalidade de apenas sobreviver. Isso é a nobre missão de servir com amor. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que eu espero que possa ter sido uma boa inspiração, uma boa reflexão.
para que a gente se sinta honrado cada vez que percebermos no nosso caminho uma oportunidade de servir. E é isso, eu não sei, teremos espaço para perguntas? O que a gente diz nesse momento, né? Professora, coisa linda, né? A gente fica aqui refletindo, pensando, olhando. Vou aproveitar que a gente tem, acho que um tempinho ali ainda, né, Lidinha? Tu que é a chefe aqui do nosso horário, mas a gente pode deixar aberto. Se alguém quiser fazer alguma reflexão, algum comentário, fiquem muito à vontade. Mas quero já de antemão, assim, dizer que orgulho que é ser servidor público. Se a gente já não tinha, ficou com um orgulho gigante agora, né? Depois de pensar em tudo isso. E, assim, fiquei muito pensando quando falou dos degrauzinhos ali, fiquei pensando quantas vezes a gente chega no trabalho, às vezes, é mais um dia para chegar na aposentadoria. Mas será que de verdade a gente quer que chegue? É tão bom a gente se sentir útil, estar servindo, né? Ter algo que a gente diga que aquele dia foi importante, que a gente fez a diferença. Muitos de nós aqui trabalham com atividades ou atribuições que impactam diretamente na vida de alguém, né? Eu trabalho na área de gestão de pessoas, então eu sempre dizia para as pessoas que eu trabalhava, assim, quando a gente tinha muitos processos, aquele processo não é um processo, é a vida de alguém, é alguém que está esperando porque vai receber algum benefício, porque está revisando alguma coisa da sua vida, está tendo algo que vai impactar de alguma maneira na vida de uma pessoa. A gente não está falando assim de uma pedra, né? É uma pessoa que está ali. Então, como é bonito a gente poder parar e ouvir tudo isso, assim, de ver quanto importante é o trabalho que cada um de nós executa, independente das áreas que estamos aqui, a gente tem muitos servidores de diversas áreas, diversos órgãos e tudo mais. Então, assim, como é bonito realmente a gente poder ter esse momento de consagração mesmo do nosso serviço público, né? Muitas vezes a gente ouve, assim, comentários pejorativos de que não trabalham, que fazem pouco e tudo mais. A gente sabe que também não é perfeito, mas que bom a gente ter que agora, nesse momento, a gente tem 177, acho que teve momentos que a gente chegou a quase 200 pessoas, 200 sementes que podem voltar para suas origens hoje e pensar assim, hoje eu vou fazer a diferença, eu quero chegar em casa, botar minha cabeça no travesseiro e dizer que eu me dediquei o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que eu pude, e que se não foi o melhor que deu, que a gente gostaria que fizesse, mas que no dia seguinte a gente acorda dizendo, hoje eu vou para o trabalho de novo para poder servir com muita alegria e poder fazer o melhor que eu puder. Né? Então, isso é realmente assim, uma missão para quem escolhe ser servidor público, e quando ele realmente entende que esse é um propósito de vida, que realmente ele vai se dedicar para servir, tenho certeza que as pessoas que são atendidas ou que trabalham com essa pessoa ao lado vão ser sempre privilegiados por ter alguém que realmente está fazendo algo de diferente naquele momento. Pessoal, deixo aqui aberto, quem quiser fazer algum comentário, professora também, se quiser fazer algum comentário extra. Apenas desejo a todos um Feliz Natal, onde a gente possa também servir uns aos outros para relembrarmos que é um momento de nascer alguma coisa nova em nós. Natal é um momento que a gente seja fator de soma para o nascimento de uma consciência mais luminosa em todos que participam da nossa festa. Que a gente saia maior de tudo isso, que a gente esteja sempre crescendo. Desejo muito boas festas para vocês. Um Natal e um Ano Novo muito feliz. Tem uma pergunta aqui da Jéssica, professora. Ela está perguntando, seria o nosso propósito de vida utilizar o nosso potencial e competências para servir? Sim, com certeza. É o potencial. Através do serviço, se eu sou uma pessoa amorosa, se eu sou uma pessoa criativa, se eu sou uma pessoa inteligente, se eu sou uma pessoa imaginativa, todos os meus poderes, todos os meus valores, se eu sou uma pessoa justa, ao servir com justiça, eu trago justiça ao mundo. Ao servir com amor, eu trago amor ao mundo. Ou seja, todos os nossos potenciais se realizam quando a gente serve. Portanto, servir dando o nosso melhor é o grande sentido da vida, sim. E o espírito de serviço, como eu falei lá no exemplo do imã, é que faz com que as coisas que a gente tem, os valores que a gente tem, se potencializem e venham para a vida. Se unam e venham para a vida. Senão eu posso ter muitos valores. Se não quero servir, vou utilizá-los de maneira egoísta ou não vou utilizá-los. Professora Lucilena, meu nome é Ieda. Eu quero dizer que eu assisti essa palestra muito emocionada. Eu conheci a senhora na pandemia e a senhora foi acho que a senhora não sabe, mas foi uma grande companheira nesse período que eu fiquei em casa. E as suas palavras me tocaram muito nesse período e continuam me tocando. Eu quero dizer que a senhora é luz na minha vida. Eu precisava lhe dizer isso. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora que eu me questiono muito sobre
como a gente faz no dia a dia, assim, para discernir o que é egoísmo e o que é autocuidado? O que é pensar na... Como a gente identifica até que ponto eu estou sendo egoísta e estou cuidando de mim, assim? Eu queria ouvir um pouco da senhora sobre isso. Nós temos que considerar que todo o nosso aparelho físico, emocional, mental, é uma ferramenta. E essa ferramenta atua em prol do mundo, em prol do outro, em prol de mim mesmo. E, lógico, que conservá-la da melhor maneira possível é uma necessidade. E, ao fazê-lo, eu sirvo da mesma maneira. Agora, a gente tem que estar sensível a excessos. Quando começamos a mimar a nossa personalidade, o nosso corpo, quando começamos a nos desviar num desperdício de energia que não está mais somando saúde nem equilíbrio. É simplesmente uma maneira um pouco, digamos assim, vaidosa de jogar purpurina sobre a nossa personalidade. Então, desenvolver um certo senso onde você percebe que está extrapolando, porque tudo na vida é assim. Você vai servir a uma pessoa, se começa a servir só aquela pessoa e ignora o resto todo, você já pode estar gerando nessa pessoa um vício. Tudo na vida é suscetível de excessos. Todo serviço você tem que perceber se você não está extrapolando, não está sendo carente ou não está sendo excessivo. Temos que buscar o justo meio em tudo que fazemos. Pelas consequências você começa a perceber. Porque quando nós extrapolamos, começamos a gerar vícios, né? Daqui a pouco eu não faço mais nada se não estiver com as unhas perfeitamente feitas, como se isso fosse uma necessidade, assim, que o mundo para esperar por isso. Começa a gerar certos vícios que vão diminuindo o meu potencial de servir. Temos que estar atentos a esses excessos que muitas vezes acontecem por falta de um bom discernimento. E é só observar, você começa a servir menos ou de maneira mais imperfeita, porque está desperdiçando a sua energia. Maravilha, maravilha. Professora, tem mais uma pergunta aqui da Fabrícia. Ela gostaria de saber como a senhora percebe o serviço público no Brasil. Olha, eu não poderia falar sobre o serviço público no Brasil, porque não é uma coisa, não é um bloco. Cada pessoa, cada instituição, assim como o serviço privado. Eu já fui tratada em empresas privadas de uma maneira maravilhosa, em outras não. Na verdade, somos seres humanos e cada lugar, às vezes, um determinado organismo cria um espírito de equipe, consegue conformar quase como se fosse uma família. É maravilhoso. Em outros já não se consegue isso, tem muito conflito, muita competição. Então, é muito difícil tratar o serviço público todo como uma coisa só. Vocês mesmos devem ter essa experiência de serem tratados maravilhosamente em um lugar e não tão bem assim em outros. O que eu percebo é que a maneira como você conjuga os fatores dentro de uma determinada unidade vai resultar muito positivamente no serviço. Um espírito de comunhão, um espírito onde se conforma uma família, onde todos colaboram, onde todos sabem trabalhar juntos e todos querem ganhar juntos, onde se diminui a competição, ou seja, todo um espírito de uma convivência sadia gera um serviço muito mais qualificado. Muitos logram isso, outros nem tanto. Tá? Então, infelizmente, não dá para colocar um adjetivo só em todo o serviço público. A gente pode pegar o modelo daqueles que estão atingindo isso de uma maneira mais perfeita, tentar estendê-lo para o todo. Hoje isso é muito discutido, né? Trabalho em grupo, quanto mais se consegue colaborar, não querer um ganhar sobre o outro, quererem todos ganhar juntos. Quanto mais se logra isso, mais se serve melhor. Belíssima palestra, eu fiquei muito impactada, eu sempre fico muito impactada com suas palestras. A primeira que eu assisti foi presencial, foi uma palestra que eu fiquei na ponta da cadeira de tanto que tocou o meu coração, era a sua voz ia direto no coração, então, de novo, mesmo online, eu estou sentindo a mesma coisa. Durante a sua fala, me veio uma ideia, eu não sei se isso faz sentido, dessa coisa do você recuperar pedaços de você através do ato de servir, né? E depois a senhora também comentou de a gente, nessa busca do servir o outro, a gente aumentar a nossa capacidade de enxergar o outro, né? De enxergar não só o outro, como a natureza, como as necessidades do mundo de uma forma geral, não necessariamente voltado única e exclusivamente para as pessoas, mas também para os animais, para a natureza, para as plantas. E aí me veio essa ideia, não sei se isso faz sentido, de que quando a gente faz esse movimento de servir, além de a gente estar recuperando partes da gente, a gente também amplia, a gente se amplia porque a gente deixa de ser só um indivíduo e a gente passa a ser parte do todo. A nossa conexão, ela dissolve muito esse ego,
nessa estrutura egóica, né, de personalidade, e a gente passa a ser maior, não no sentido de mais poderoso, mais importante, mas no sentido de se integrar à humanidade, de se reintegrar, né, de voltar ao todo, que é de onde a gente veio. Isso faz sentido? Sim, faz todo sentido. É um poderoso combate a todas as formas de egoísmo. Como eu falava para vocês no final, você sente o coração do mundo batendo dentro de você, se afina com o ritmo dele. Uma vez que tudo aquilo que acontece ao universo me interessa, tudo aquilo que acontece à natureza me interessa, e eu e ela somos um. Tá? Então, a sensibilidade da minha pele inclui a pele da vida. Passa a me dizer respeito, e eu sou um pouco a própria vida, uma vez que eu sou sua colaboradora. Então, faz todo sentido. A gente vai expandindo a nossa consciência, cada vez mais nos identificando com o todo. Isso é maravilhoso para diluir qualquer forma de egoísmo e dar um sentido humanístico à nossa vida. Professora, tem mais uma pergunta aqui, que é da Gladys. A Gladys está perguntando se servir para somente ser visto seria um desserviço. Na verdade, uma pessoa que serve só para ser visto, ela pode até ser útil naquele serviço que ela está fazendo naquele momento, mas, em outra ocasião, o espírito não estará lá. Ou seja, para um serviço que ela presta, tem 10 que ela não está vendo, porque ela não desenvolve sensibilidade. Ela quer simplesmente ter uma aparência, ela quer construir uma fachada. Então, ela vê alguma coisa, muitas outras ela não vê. E esse seu egoísmo faz com que ela seja cada vez mais cega. Não interessa a necessidade do outro, interessa a sua imagem. Portanto, ao invés de estar agindo com altruísmo, ela está agindo com egoísmo, para construir uma fachada, para construir um nome. E esse egoísmo faz com que ela fique cada vez mais cega e mais insensível à necessidade do outro. Interessa só aquilo que vai colocá-la na vitrine. Ou seja, isso não vai desenvolver a sua sensibilidade, nem vai fazer ela evoluir em nada. Pode ser que ela seja útil àquilo que ela fez, mas mesmo a utilidade daquilo que é feito com segundas intenções é duvidosa. Não fica um serviço tão bem feito assim. Muito bom. E temos mais uma pergunta também da Cristiane. Ela está perguntando onde buscar motivação quando a vontade enfraquece. A vontade enfraquece exatamente porque não encontra um sentido para a vida. Perguntar às pessoas que estão com a vontade enfraquecida, que estão desmotivadas, exatamente porque elas não encontram um sentido para a vida. Quando elas começam a perceber que o sentido da vida é exatamente servir, elas encontram motivação. A motivação está exatamente em saber o que viemos fazer aqui e nos envolvermos, nos entregarmos plenamente a isso. Por isso, muitas pessoas, por exemplo, mesmo que estão com problemas patológicos, depressão, muitas vezes, junto com uma terapia, os terapeutas recomendam também um trabalho voluntário. Voluntariado hoje é considerado também uma coisa como um medicamento, de tão útil que é para ajudar a devolver a motivação. Porque você se sentir útil é, com certeza, uma fonte de motivação muito grande. E a vontade desperta com a motivação. Quando estamos desmotivados, a vontade fica apática. É típico da depressão, deprime exatamente a vontade. Lógico que uma pessoa que já está no estágio patológico da depressão vai precisar de um acompanhamento, vai precisar de um especialista, vai precisar talvez de um medicamento, mas servir também ajuda. Trabalho voluntário hoje tem sido receitado, porque realmente devolve muito a garra, o gosto, uma finalidade útil para viver. Você começa a perceber que a tua vida é necessária para muitos. É como se você tivesse um prato de comida muito sadio, mas você não estivesse com fome. Você não vai jogar fora, tem muita gente com fome no mundo, presenteia para alguém. Quando uma pessoa abatida acha que a sua vida não tem nenhum sentido para ele, bom, presenteia para alguém, tem tantos que necessitam de uma vida, tantos que necessitam da dedicação de uma vida. E ao fazê-lo, encontram um sentido para si próprios. É sempre assim. Isso não sou eu que digo, vários especialistas hoje trabalham com essa terapia. Maravilhoso. Santo remédio. Aqui tem outra pergunta, professora, da Mariana. Ela gostaria de saber se dar e receber seria a mesma coisa. Na verdade, quando você recebe, muitas vezes você está prestando um serviço também. Pela alegria de fazer aquela pessoa perceber o quanto ela se sentiu feliz de você ter lembrado dela, dela ter ocupado um lugar, de você ter ocupado um lugar na imaginação dela, nas preocupações dela. Saber receber também é um serviço. Às vezes é terrível quando damos o nosso melhor para alguém e isso é tratado como nada. Saber receber também é uma forma de servir.
justificar o carinho, a atenção e o amor de alguém que lembrou de nós, ainda que com uma pequena coisa. Porque quando recebemos o amor de alguém, pode ser uma flor, pode ser um grande presente, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Nós estivemos dentro das atenções, da memória, da vida de alguém. Isso é digno de ser agradecido, é digno de ser reconhecido. Portanto, saber receber também é servir. Maravilhoso, professora. Acho que agora as perguntas aqui do chat encerraram, então eu gostaria de te fazer um pedido ao invés de uma pergunta. Posso? Claro, claro. Eu tenho muita curiosidade de te perguntar isso. Eu gostaria de saber qual que é. Você conta muito bem histórias e você conta essas histórias com a alma e toca profundamente o nosso coração. Qual a sua história predileta de todas as histórias que você já contou? Tem E se puder compartilhar com a gente alguma aqui. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história real, que aconteceu aqui em Brasília, numa época de Natal, uma coisa de uns 7 anos atrás. É a história de um empresário que estava na época de Natal, as suas empresas todas funcionando a máximo vapor, aquela correria de época de Natal, e ele muito preocupado, assoberbado de trabalho. Aí ele parou num sinaleiro, e no sinaleiro veio um menino com uma caixinha de sapato pedindo uma doação de Natal. Ele olhou de lado e viu que dentro daquela caixinha de sapato havia uma manga. Mas não deu muita atenção, né? O menino pedindo uma doação, ele virou para ele, mal-humorado, e falou: eu não tenho nada. Aliás, eu estou passando fome, como é que eu vou te dar alguma coisa? Aí o menino, que era uma criança pequena, lá dos seus 7 anos, acreditou nele, arregalou os olhos e disse: o quê, moço? O senhor está passando fome? Não, toma aqui essa manga, eu não vou deixar o senhor passar fome. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o senhor, Deus me ajuda. É assim, fome o senhor não vai passar não, que eu não vou deixar. Toma essa manga para o senhor. E ele disse: eu recebi aquela manga, eu tive que parar o carro dali a 2 quarteirões para chorar. Aquele menino foi um juiz severo. Ele olhou a minha vida de uma maneira que me cobrou uma transformação radical. E essa pessoa, imagina o serviço que esse menino prestou à vida desse homem. Ele se tornou um empreendedor social depois desse fato. Mudou o ramo do que ele fazia, se tornou um empreendedor social. Eu disse: aquele menino, ele revolucionou a minha vida. Sabe o que é você ter uma manga? Uma manga. Estou passando fome, mas eu dou para o Senhor e Deus também me dá. É assim que funciona. Ele disse: eu nunca recebi uma lição tão intensa quanto essa. Eu gosto muito dessa história e acho muito bonita. E acho que tem muito a ver com o espírito do Natal. E com o espírito da nossa palestra também. Gratidão, professora, infinitamente. Estou emocionada aqui. Fiquei até sem palavras e realmente muito obrigada por esse presente de Natal. Eu que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês e dar um abraço virtual em todos. Então, me resta agora fazer esse fechamento, né, desse momento tão lindo que a gente teve, que, na verdade, reflete a essência do que foi o nosso ano inteiro. Foi tantos assuntos que a gente conversou, trouxe a reflexão, né, tanto aprendizado que a gente teve, e o fechamento não podia ser mais primoroso do que esse realmente, né? Então, professora Lúcia, assim, ó, muito, muito, muito obrigada, realmente, assim, por estar aqui com a gente, por poder compartilhar um pouquinho do seu tempo e das suas experiências e conhecimento. Para nós, isso tem um significado muito grande, realmente, assim. E agora o que eu tenho para dizer, então, para todo mundo é que esse ano a gente já está encerrando as nossas atividades, mas o ano que vem a gente continua, teremos outras atividades, acompanhem bastante aquilo que a gente tem nos nossos canais, nas nossas redes sociais, né, para que vocês possam estar sempre acompanhando o que vem pela frente, porque o CRSC continua com novas atrações para os próximos meses ali, então a gente vai estar junto sempre trazendo temas ali para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa também ter momentos de parada. Tem algumas atividades que a gente vai estar fazendo em parceria com outras instituições também, a UDESC, que está aqui, né, com a gente sempre. Já aproveito para deixar meu agradecimento bem especial para todas elas aí, que estão sempre nos dando esse apoio. Paty também, que está sempre com a gente aqui, quase como se fosse de Santa Catarina, né, do Serviço Público de Santa Catarina, né, é de serviço público, mas está sempre aqui junto com a gente também, muito agradecida também a todas. E o pessoal que está sempre nos prestigiando, que está fazendo com que cada dia chama um colega a mais, vai fazendo o CRSC ficar mais conhecido. Isso é importante para que a gente não fique restrito ao número de pessoas que a gente tem. Quanto mais pessoas estiver aproveitando esses momentos e conhecendo e refletindo e participando das nossas atividades, todos nós vamos ganhar ambientes melhores de trabalhar, pessoas melhores para conviver e um serviço público melhor. Que no fim das contas, quem está aqui hoje, que ouviu tudo isso, sabe e quer um serviço público de excelência,
procura que a gente tenha realmente pessoas imbuídas da sua atividade de servir, felizes pelo que estão fazendo, mas a gente sabe que a vida não é simples e que as atividades nossas aí são desafiadoras muitas vezes, então esses momentos como esse, ou como tantos outros que a gente tem, são momentos onde a gente consegue voltar para o nosso prumo, alinhar, conhecer um pouquinho mais ali internamente as nossas dificuldades e que a gente consiga desenvolver habilidades também para lidar com isso tudo que a gente vivencia. Então, a gente tem também um formulário, ali a Lidinha está colocando algumas informações ali no chat, a gente pede muito que todo mundo possa colaborar conosco, trazendo sugestões, compartilhando como é que tem sido a experiência de vocês, contando para a gente como é que isso tem acontecido na vida de vocês e como a gente pode também estar melhorando. Essa opinião é bem importante para a gente, para que o nosso momento CRSC e todas as ações do programa CRSC realmente tragam aquilo que é o nosso fundamento, assim, é cuidar daquele servidor, é olhar para o nosso serviço público, e a gente está aqui, assim, bem de coração aberto para fazer sempre o melhor. Então, a gente agradece mais uma vez a todos, e está sempre à disposição, querendo nos chamar, conversar, trazer alguma informação, ali tem todos os nossos canais de contato ali, muitos daqui já sabem, conhecem ali o portal do servidor, se não tem o Linktree, e vão acompanhando a gente ali para poder ver os próximos eventos do ano que vem. Tá certo, gente? Tem fotinho, pessoal, para nós fazer com todo mundo? As meninas que estão sempre acostumadas ali a fazer os prints. Vamos lá. Quem está com a tela aí desligada, se conseguir abrir para poder aparecer na nossa fotinha de fim de ano. Nossa confraternização, na época agora de confraternização, vamos fazer a nossa festinha aqui final. Eu peço só a licença de remover os destaques para que a gente consiga colocar na galeria aqui, tá? Todo mundo. Claro. E o pessoal que está com as câmeras abertas aí, sorrisão de felicidade por esse presente de Natal antecipado maravilhoso. Ó, 1, 2 e X. E sorriam novamente que nós temos 3 telas aqui, o negócio tá bonito. 1, 2 e X. Opa, tem um monte de gente, tem crianças também, ó. 1, 2 e X. Pronto, já vou colocar no chat e já compartilho com vocês também. Então tá ótimo. É isso, minha gente. Mais algum recadinho que eu esqueci, Lidinha? Me ajuda aí, se tiver. Não, só manter contato com a gente para a gente poder fazer mais coisas legais juntos aí no próximo ano e torcer, né, para que esse programa possa crescer e a gente possa continuar levando mais quentinhos ao coração de todo mundo. E agradecer imensamente a professora Lúcia Helena, tem mais de 1 ano que a gente estava tentando a agenda dela e felizmente hoje realizamos esse sonho, então realmente graças a você, professora Lúcia Helena Galvão, hoje nós realizamos um dos nossos maiores sonhos. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acompanho a professora nos canais e poder vê-la e poder usufruir isso como servidora foi, assim, maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, professora. Imensamente obrigada. Muito obrigada. Sem palavras, assim, para dizer o que é estar como servidora de Santa Catarina. Eu sou policial penal. A nossa profissão é uma profissão bastante difícil de ser executada e perceber o estado de Santa Catarina olhando, nos trazendo isso, nos trazendo esse carinho, esse olhar, nos possibilitando estar com alguém da sua envergadura, é algo assim sem palavras de gratidão aos servidores que estão possibilitando isso. E a senhora, e sou sua fã incondicional, vejo muito essas coisas. Nossa, super lhe acompanho. E agradeço imensamente a oportunidade das servidoras que me trouxeram do Estado e me sinto honrada e vista como servidora e como policial penal. Muito obrigada. Muito obrigada, Simone. Satisfação conhecer você. Isso então, minha gente. Fechamos por aqui. Uma ótima tarde para todo mundo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, acompanhem. A gente tem muita coisa pela frente aí, tem bastante coisa legal para o próximo ano. Um beijo para todo mundo, um ótimo fim de ano. E até mais. Professora, mais uma vez, gratidão, né? Tudo de bom aí, um bom fim de ano para ti também. Obrigada. Muito obrigada.